Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento web e hoje a gente vai falar sobre divs e IDs. Vamos lá para o nosso VS Code. Então, pessoal, aqui dentro do VS Code a gente parou na aula anterior aqui falando sobre listas. Eu vou fechar esse arquivo aqui, vou criar um novo arquivo para a gente iniciar do zero. Eu vou colocar aqui como divs.html. Eu vou salvar aqui dentro da nossa pasta. E como ele é um arquivo em branco, a gente lembra do nosso atalho, que é o ponto de exclamação, e dá um Enter, ele já vai preencher. A gente vai alterar ali o lang para PTBR, que é o nosso idioma, e aqui a gente vai alterar o título do documento para divs, tá? Divs. E agora a gente precisa abrir o navegador, né? Vamos clicar aqui em Go Live. Beleza, a gente abriu o nosso arquivo no navegador e a gente vai iniciar a nossa aula. Primeiramente, vamos fazer uma estrutura básica aqui para a gente aprender a utilizar as divs. E as divs elas vão ser muito utilizadas daqui para frente. A gente vai fazer, essas divs são divisões do nosso conteúdo e a gente vai utilizar bastante, principalmente para poder estilizar a nossa página. Primeiro, vamos fazer uma estrutura básica aqui para a gente exemplificar, tá? Eu vou colocar um H1 aqui. Eu vou fazer como se fosse uma página de apresentação do nosso carro ali, que já tem um arquivo de carro na nossa pasta, então vai ser mais simples. Então vou colocar aqui Toyota vermelho. Aqui vou colocar um H3. Vocês podem ver que já adicionou aqui embaixo um subtítulo. Eu vou adicionar a nossa imagem. IMG SRC e a gente vai colocar o caminho da nossa imagem, que vai estar em /arquivos, arquivos /carro.jpg. E aí vocês podem ver que ele ficou grande. A gente aprendeu na outra aula como reduzir esse tamanho, como setar um tamanho para ele. Então a gente vai colocar aqui um widget de 300 pixels. Ficou muito pequeno, vou colocar de 500. Isso, agora ficou legal. E aqui embaixo desse carro aqui, a gente vai colocar... Vamos colocar ali dentro, vamos acrescentar tudo que a gente aprendeu. Então, vou colocar ali dentro de uma figure. Vou pegar essa tag e vou fechar só aqui embaixo. Vamos indentar o código, né? Vou dar um tab aqui antes. Pronto, o código está indentado. E aqui, a gente vai colocar aqui um Fig Caption para ele. Fig Caption. Vamos colocar aqui carro Toyota vermelho ano 2022. Então vocês podem ver que ele ficou ali embaixo. E embaixo dessa figure aqui vamos colocar um parágrafo. Carro Toyota foi lançado no ano de 2022. Vou colocar outro parágrafo aqui. Beleza, então a gente tem um título, um subtítulo, uma imagem aqui com uma descrição e a gente tem os parágrafos aqui embaixo. Então, o que a gente pode ver aqui? Existe o nosso cabeçalho, existe a nossa imagem aqui e existe o nosso texto. Certo? E aqui embaixo eu posso até colocar, eu vou dar um BR aqui e eu vou colocar aqui um H6. Eu vou colocar aqui autor João Medeiros. H6 não, eu vou colocar um H4. Isso. E eu vou tirar esse BR aqui que ele ficou muito para baixo. Beleza, então aqui é como se fosse um artigo. Então a gente pode agora a gente vai utilizar a div para separar esse artigo. Só que para a gente utilizar os IDs mais para frente, eu vou duplicar isso aqui, tá? Então vou copiar tudo que está aqui. Antes, vamos colocar dentro das divs, né? Então, o nosso título e o nosso subtítulo eu vou colocar dentro de uma. Então, a tag é div. Eu vou fechar essa tag só aqui embaixo. Então, colocar aqui /div. Eu vou selecionar o nosso conteúdo aqui e vou dar um tab, tá? Para ele indentar. Vocês podem ver que não mudou nada ali em cima.
Dentro aqui do nosso figure, ele vai ficar dentro de uma div também. Eu vou fechar aqui embaixo do figure. Vou tentar também, tá? Com o tab, pra gente ver que está dentro dessa div. E aqui eu vou colocar mais uma, que é o nosso conteúdo, tá? Eu vou fechar a div aqui e vou dar um tab pro nosso código ficar mais bonitinho. Visualmente, tá do mesmo jeito. Eu coloquei aqui as tags div e não mudou nada. Porém, isso aqui é para a gente poder dividir em seções o nosso site, para a gente poder manipular isso daqui mais para frente, certo? Então, por enquanto, a tag ela não fez mudança nenhuma, mas a gente vai ver isso aqui agora, tá? A gente consegue setar uma ID para cada div. Então, aqui vai ser div ID cabeçalho. A gente não pode colocar cedilha, tá? Vamos colocar aqui cabecalho. Na segunda div aqui é a div ID imagem. E a terceira div aqui, ela vai ter um ID de texto. Então, beleza, aqui a gente tem as três, né? Cabeçalho, imagem e texto. Eu vou até colocar aqui cabeçalho 1, imagem 1 e texto 1, porque a gente vai duplicar isso daqui agora, tá? Eu vou copiar tudo, eu vou dar um Enter e vou colar mais uma vez. Vou fazer isso mais uma vez aqui, para a gente ficar com três artigos. Então aqui eu só vou alterar aqui, eu coloquei cabeçalho 1, imagem 1 e texto 1, eu vou colocar aqui cabeçalho 2, imagem 2 e texto 2, cabeçalho 3, imagem 3 e texto 3. Beleza, continua do mesmo jeito, a gente alterou aqui, a gente colocou o cabeçalho, só que agora que vai vir a parte interessante. E aqui em cima de tudo, eu vou colocar aqui um parágrafo com um link que ele vai me direcionar aqui. Coloquei um href, deixa eu fechar ele aqui. Ele vai me levar para o item imagem 3, tá? Então eu vou colocar aqui hashtag imagem 3, que é o que a gente definiu aqui no ID dessa div. Então beleza, a gente colocou imagem 3. Eu vou copiar isso aqui e lá no final eu vou colocar aqui imagem 2. Então vamos colocar aqui dentro, antes de fechar o nosso link aqui, vou colocar aqui imagem 3 e lá embaixo eu vou colocar imagem 2. Vocês podem ver que criou um link aqui em cima. Na hora que eu clicar em imagem 3, vocês vão ver que o foco dessa imagem vai vir para o início da nossa tela. Ó. Cliquei em imagem 3. Ele trouxe a imagem 3 aqui. Ela deveria ficar em cima, mas não tem conteúdo abaixo. A não ser que eu colocasse várias quebras de linha aqui. Vamos fazer isso. Beleza, a gente tem bastante quebra de linha agora. Então, na hora que eu vier aqui em cima, clicar em imagem 3, pode ver que ele ficou no topo da nossa página. Na hora que eu clico em imagem 2, a nossa imagem 2 que vai ficar no topo da página. É bom para a gente localizar um item dentro da nossa página e a gente vai usar isso aqui bastante mais para frente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem ligados que na próxima aula a gente vai fazer um projetinho prático.